Olá, que a paz do Mestre Jesus envolva o coração. Dando seguimento à palestra evangélica do Núcleo Espírita O Semeador, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, pedindo a sua bênção para que a semente do Evangelho possa frutificar em nosso coração. Que assim seja. A reflexão de hoje é acerca do tema ler e estudar. O assunto: examinai tudo e retende o bem. Extraída do Livro da Esperança, lição 74, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A leitura e o estudo são hábitos bons, saudáveis e importantes de serem cultivados em diferentes fases da vida, principalmente na infância. Estimular, incentivar as crianças a terem acesso, a desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita, que tantos benefícios nos traz. Aumenta o vocabulário, amplia o conhecimento, esclarece, capacita a escrever, a falar, a compreender as ideias e a própria vida. Aqui, no Núcleo Espírita Semeador, nós temos a área de ensino, que oferece o curso sobre a doutrina espírita, onde vamos estudar os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, esses princípios éticos, morais, tão importantes para nortear as nossas vidas, para ampliar a nossa visão e o nosso discernimento. E assim, temos a capacidade de escolher sempre o caminho que nos leva à melhoria, ao aprimoramento moral e espiritual. Ele nos oferece também a possibilidade de compreendermos de onde nós viemos, para que nós estamos aqui, a finalidade da dor, para onde nós vamos após a partida deste mundo. Conceitos tão importantes que nos auxiliam a compreender e a posicionar-se melhor diante da vida, aproveitando melhor as oportunidades e o tempo. Porém, é essencial saber filtrar o que lemos, o que estudamos. Existem por aí muitas informações, muitos ensinamentos revestidos em belas palavras, mas quando averiguadas em mais profundidade, perceberemos que trazem conteúdos falsos que podem levar à desinformação e influenciar negativamente as pessoas menos desavisadas, as mentes menos amadurecidas e esclarecidas. Ninguém vai ao supermercado para comprar produtos deteriorados, nem leva para casa aquilo que não conhece. Antes, lê a embalagem, certifica-se da data de validade, da qualidade. E assim também temos que fazer com tudo na vida, com tudo aquilo que chega até nós, com tudo aquilo que nós fazemos. Não podemos acreditar em tudo como se fosse verdade. Olhemos a internet. Existem muitas informações
que são verdadeiras, são úteis, que nos ensinam e nos acrescentam. Mas na internet, quando nós não sabemos alguma coisa, vamos pesquisar lá se estamos sentindo algum sintoma, se temos alguma dificuldade em aprender alguma coisa. Nós vamos pesquisar o Dr. Google, mas lembremos, estejamos atentos, que não podemos aceitar tudo como verdade, pois nós ainda somos espíritos em evolução e aprendizado. Existem pessoas em diversos graus evolutivos, bem intencionadas, mal intencionadas, que aproveitam esses meios de comunicação para divulgar informações, ensinamentos enganosos e que podem acarretar prejuízos na nossa saúde e até mesmo em nossa integridade. Por isso, antes de aceitar, antes de transmitir uma informação, de experimentar o que é ensinado, vamos, primeiramente, analisar, observar, estudar, fazer uma leitura para verificar se realmente esta informação, esse ensinamento é verdadeiro, ele é benéfico, vai nos ajudar a aprender algo a mais, a nos aprimorar, porque se não for, nós temos que descartar e ficar com aquilo que é bom. Por isso, vamos estar mais atentos em relação ao acesso às informações que as nossas crianças, que os nossos jovens têm através dessa ferramenta que é a internet, para podermos selecionar daquilo que eles estão assistindo, o que estão jogando, que muitas vezes podem incitar ao mal, a fazerem mau juízo das coisas, a violência, a agressividade. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, nesse sentido ele nos faz uma recomendação. Convite ao exame, examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo, tudo aquilo, porque somente examinando tudo nós vamos ter a capacidade de discernir e distinguir entre o bem e o mal, entre o que é o certo e o errado, entre o que é o justo e injusto. E com essa capacidade de discernir, podermos reter, ou seja, guardar para nós aquilo que é bom, aquilo que vai nos ajudar na nossa melhoria, na edificação do desenvolvimento dessas sementes virtuosas que Deus colocou em nossa mente. E nós temos essa capacidade de discernir, porque nós trazemos em nosso íntimo, na nossa consciência, as leis de Deus. E essa lei é aquela voz íntima que muitas vezes nos fala, que muitas vezes nos alerta sobre os perigos em que nós estamos caminhando, que nós podemos, não é, encontrar essa voz da consciência que muitas vezes nos fala para desviarmos dos perigos, das tentações, para que assim possamos continuar no caminho do bem. Pela nossa falta de amadurecimento, pela nossa falta ainda de entendimento, muitas vezes nós enganamos na apreciação acerca do bem e do mal. Acreditamos que estamos fazendo bem, mas na realidade estamos fazendo o mal. Por exemplo, em relação à comida, alguns comem em excesso, sabem que fazem mal,
mas não consegue controlar esse impulso, essa ânsia de querer sempre mais, mesmo que faça mal. Mas será que então eles realmente sabem? Daí então acaba vindo o quê? A dor. Essa mestra que ensina a reposicionarmos, a repensarmos, a corrigirmos aquilo que não está sendo bem feito, através de uma úlcera, através de uma gastrite. Vamos aprender a reeducar a nossa alimentação, o nosso hábito de alimentar. Vamos educar para praticar mais exercícios físicos e assim podemos sentirmos bem-estar. Porque se nós não conseguimos controlar aquela vontade, aquele instinto, não é, aquele impulso de querer comer, nós vamos acabar paralisando a nossa capacidade de discernir, a nossa faculdade que nós temos, que é a nossa razão, de pensar, de examinar. E com isso, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo bem e estamos fazendo o mal. O mesmo acontece em relação ao fumo, ao álcool, às drogas. Se você tem alguma dificuldade para saber se aquilo é certo ou errado, se aquilo é bom ou mal, se é justo ou injusto, lembremos que nós temos o nosso Mestre Jesus, que quando esteve aqui, ele só semeou as boas sementes. Ele só nos ensinou aquilo que nos leva a aproximarmos de Deus. Muitas vezes não temos essa visão espiritual, esse discernimento espiritual, mas Jesus tem e podemos trazer essa visão para nós, pautando nos seus ensinamentos, nas suas lições. Quando tivermos, não é, alguma dúvida em relação entre o bem e o mal, vamos aplicar aquela regra áurea da reciprocidade, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, porque daí, com certeza, não erraremos, estaremos fazendo o bem para todos. E o bem é tudo aquilo que nós fazemos conforme a vontade de Deus, conforme em sintonia às leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que nós infringimos em relação à lei de Deus, como egoísmo, como descuido com o nosso próprio corpo, com a nossa alimentação, como a nossa indiferença em relação à dor do nosso próximo, com a nossa dificuldade de aceitar os outros como eles são. Agora, quando nós temos a capacidade de examinar a nós mesmos, nós vamos perceber que nós somos como os nossos irmãos, ainda carregamos dentro de nós erros, defeitos, tendências, imperfeições que necessitam ser corrigidas. E nós também necessitamos de ajuda, de auxílio, de paciência, de entendimento para conosco, para que assim consigamos vencer esses males que existem ainda dentro de nós. Essa nossa capacidade de discernir, ela nos impede, evita que causemos muitos problemas em nossas vidas e assim evitaremos muitos males que vão acontecer conosco, como uma doença, como um familiar difícil, como uma perda, como uma separação. Lembremos então da história dos 3 filtros e Sócrates para exemplificar o bom uso da razão.
essa capacidade que Jesus nos ensina de saber em tudo, filtrar e ficar somente com aquilo que é bom e agradável a Deus. Certa vez, um homem todo esbaforido foi até Sócrates e, na condição de amigo, queria contar uma coisa muito grave. Muito sábio, Sócrates perguntou: o que você vai falar? Já passaste pelos 3 filtros? Filtros, disse o homem. Sim, o primeiro filtro é o filtro da verdade. Isso que você vai me contar, você tem absoluta certeza que é verdadeiro? Bem, certeza não tenho, eu ouvi dizer. Ah, exato. Então, se o que você julga saber não é real, vamos então passar pelo segundo filtro. Será que o que você vai contar é bom? Bom, disse o homem. Bom não, muito pelo contrário. Ah, então, vamos passar pelo terceiro filtro, o filtro da utilidade. Se isso que você vai me contar não é verdadeiro, não é bom, vamos então ver se ele é útil. Útil? Sim, útil. Útil não, disse então sabiamente Sócrates. Se o que você vai me contar não é verdadeiro, não é bom e nem útil, vamos esquecer tudo isso e não se preocupe mais com esse assunto, porque não vale a pena nós carregarmos em nossas vidas aquilo que não é útil, não é bom e nem é verdadeiro. Se fizermos isso, é como se nós fizéssemos guardar dentro de nós e reter dentro de nós o mal. Pensemos nisso, que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, então, vamos abrindo nossos corações e vamos vibrando por esse nosso planeta Terra, muita paz, muita fraternidade, muito amor. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, principalmente esses acometidos pelo coronavírus. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos, trabalhadores do bem, para que possam ser protegidos, amparados, por todos esses pesquisadores que estão aí se esforçando na descoberta dessa nova vacina, que sejam abençoados em suas pesquisas. Vibremos para que o Mestre Jesus possa abençoar a todos os lares, principalmente os que se encontram em dificuldades. Vamos vibrando pelo núcleo espírita o semeador e por todas as religiões. Deixamos uma vibração em aberto de um amor muito intenso que esses benfeitores espirituais possam levar aonde se fizer mais necessário. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pela terceira idade. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram desamparados, desempregados, em caminhos equivocados, que possam ser abençoados, auxiliados a encontrar o caminho do bem. E pedimos licença para que nós possamos vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos,
Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos que nós estamos por mais essa oportunidade, nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, toda a nossa gratidão. Que assim seja.